Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre o Catecismo de São Pio X e neste longo ciclo, onde nós tratamos da liturgia, da oração pública da Igreja, daremos continuidade hoje à questão da missa. A missa, pela sua importância e para que nós possamos entender, pelo menos de uma forma um pouco mais geral, todas as características da missa católica, nós precisamos separá-la em partes. E hoje já vamos para a sua quinta parte nos nossos estudos. Essa quinta parte, eu diria que já é a distribuição dos frutos do sacrifício. Na última aula, nós estudamos o sacrifício, nós estudamos a consagração. Nós estudamos justamente a parte que é, vamos dizer assim, o ápice da missa. Mas ainda dentro da estrutura desse ápice, ainda como parte do que é mais essencial durante a liturgia, nós vamos dar continuidade para estudarmos a parte da comunhão. Então, a igreja, preocupada também com a demonstração da grandeza dessas partes da missa, vai, durante os séculos, formatar essa quinta parte da missa com orações de uma riqueza, de uma grandeza e de formatação, trazendo e deixando claro para nós o que cada uma dessas partes da missa significa, né? Para nós, a comunhão agora é algo que se remete à nossa vida, porque a comunhão que vai ser realizada por parte do sacerdote, primeiramente, depois também será realizada pelos fiéis. E de que maneira os fiéis devem estar preparados para receber essa grandeza, essa presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Mas, antes que isso aconteça, a igreja sempre faz uma preparação. E não existe preparação mais adequada que a mais perfeita das orações, o Pater, que é o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, a igreja ensina que é a mais perfeita das orações, porque foi composta pelo próprio Deus. Se foi composta por próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ela é certamente a mais excelente das orações. E ela é tão importante que desde a antiguidade já havia a presença dela durante a missa. Nós já estudamos aqui que houve um período na igreja em que as perseguições deram a tônica dos atos litúrgicos, ou seja, a igreja teve que ir para as catacumbas para não ser massacrada pela perseguição do Império Romano. Nessas missas, São Gregório Magno vai explicar, no momento em que ele faz um grande apanhado da Missa dos Apóstolos, que em dado momento a igreja precisou suprimir o rito, diminuir o rito para que ele ficasse mais rápido e desse tempo de celebrar a missa e ninguém fosse pego pela perseguição romana. Mas mesmo nessa diminuição do rito da missa, para que ele ficasse o mais enxuto possível, o Pater estava presente. Tamanha a importância dessa oração para a liturgia, né? Então, São Gregório afirma isso para mostrar aos fiéis o quê? A importância desta oração. Então, essa parte que agora nós vamos estudar é dividida entre a oração, que nós vamos passar por ela, o Pater, a oração do Libera-nos, que é de alguma maneira uma continuação do Pater, nós vamos ver, a fragmentação da hóstia, que vai ter um significado
profundo e maravilhoso do sentido do sacrifício, o Agnus Dei, nós vamos entender por que que isso foi colocado na missa também, e a oração antes da comunhão. Passados por essas 5 partes, aí vem a comunhão, que será feita primeiramente pelo sacerdote, e a partir depois da comunhão do sacerdote, a comunhão dos fiéis, e após a comunhão dos fiéis, as orações que vão encerrar essa 5ª parte da missa. A igreja, como em todas as outras partes, durante os séculos, formatou as orações que eram mais adequadas, mais precisas e mais perfeitas para esses momentos, né? Então, tudo começa com a recitação do Pater. E como que se dará isso? O Pater Noster, né, a oração do Pai Nosso, ela vai ser de recitação do padre. Em voz alta, o padre recita, canta o Pater Noster, né, para os fiéis que vão escutar aquela recitação, né? Uma pergunta que as pessoas costumam fazer normalmente é: por que que todo mundo não reza junto com o padre? Não deveria rezar junto com o padre? Porque naquele momento o padre se faz de Nosso Senhor. E vocês perceberam que Nosso Senhor, ao rezar o Pai Nosso, ele reza sozinho? Quando orares, dizei: Pai Nosso que estás nos céus. Ele ensina a oração dos fiéis. O padre, naquele momento, ele se faz como que Nosso Senhor, ensinando novamente como deve ser o modelo das nossas orações, tá? No entanto, olha que curioso. O padre, ao recitar o Pai Nosso, ele sente de alguma maneira, se coloca na missa de uma forma um tanto assim cautelosa. Tanto que no breve prefácio que antecede o Pai Nosso, o padre vai terminar o prefácio dizendo: ousamos dizer. Por quê? Porque é uma ousadia muito grande. Se Nosso Senhor não tivesse mandado que falássemos assim, seria uma ousadia muito grande chamar Deus de Pai. Os hebreus não chamavam Deus de Pai, no sentido que nós chamamos, né? Ou seja, estou me colocando como herdeiro, filho herdeiro dos bens de Deus. Sou seu filho, né? Então o padre, nesse pequeno prefácio que antecede o Pai Nosso, ele vai dizer, vai convidar os fiéis à oração, né, com o oremos, e diz assim: ensinados pelo preceito do Salvador, preceptis salutaribus moniti, e instruídos, formados pelos ensinamentos divinos, ousamos dizer. O que ele quer dizer com isso? Nós só temos condições de pronunciar tal coisa porque Nosso Senhor assim falou, e instruídos pelos ensinamentos divinos, aí sim, nós ousamos dizer: Pai Nosso que estás no céu. É uma ousadia mesmo, mas uma ousadia que Nosso Senhor nos permitiu e conseguiu, pelos seus méritos, que nós pudéssemos realizar. E aí vem a grande oração: Pater Noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. O padre vai rezando. E quando chega no final, ou seja, et ne nos inducas in tentatione, aí sim, os fiéis respondem: sed libera nos a malo. Ou seja, livrai-nos do mal, né? Aí é a hora em que os fiéis respondem. E aí, quando o padre passa do Pater para o Libera-nos, ele continua, ele faz como que continuasse o pedido do Pai Nosso. Essa repetição que se dá na missa
do final do Pai Nosso e na próxima oração que eu vou ler para os senhores, geralmente é chamado pela igreja de embolismo. É difícil saber o significado de embolismo, porque embolismo a origem da palavra significa uma interrupção, algo que interrompe alguma coisa. E nesse caso não é uma interrupção, é uma continuação. Então, os senhores vão perceber com a leitura que eu vou fazer do Libera-nos, que há uma continuidade do Pai Nosso. Olha que interessante. Todos respondem, mas livrai-nos do mal. Aí em seguida o padre continua: livrai-nos, Senhor, vô-lo pedimos, de todos os males, passados, presentes e futuros. E por que ele fala do passado, ele fala do presente e ele fala do futuro, continuando o pedido do Pai Nosso? Por quê? O pecado, quando ele é praticado por nós no passado, ele deixa resquícios em nós. Ele deixa marcas, cicatrizes, que nós precisamos, com o decorrer da vida da graça, nos livrar também. Porque senão eles podem ser um trampolim para a repetição dos pecados do passado. Então, livrai-nos dos males passados, presentes e futuros. Ou seja, os males passados são os males que nós cometemos no passado e nos deixaram raízes. Os males presentes são aqueles que nos afetam naquele instante. E os males futuros, aqueles que futuramente vão nos atormentar. É por isso que ele vai separar esse pedido. Livrai-nos do mal. Qual mal? Os males. Quais males? Os males passados, os males presentes e os males futuros. Por isso que ele faz essa continuidade do pedido do Pai Nosso. E a oração do Libera-nos continua. E por intercessão da bem-aventurada e gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e novamente ele inicia aquela pequena ladainha, invocando aqueles que vivem no reino dos céus. E ele vai invocar primeiramente quem? A Santíssima Virgem Maria. Também ele pede a invocação dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e André. São Pedro, São Paulo, Santo André. São sempre colocados em muito destaque durante as orações da missa. E de todos os vossos santos, dignai-vos de nos conceder a paz todos os dias de nossa vida, a fim de que, pelo socorro de vossa misericórdia, sejamos sempre preservados do pecado e de todos os flagelos. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Veja bem, e eu repito, todas as orações da missa, elas normalmente terminam um pedido, fazendo esse pedido por Jesus Cristo. Ou seja, Deus nosso Senhor, por que vos peço isso? Peço pelos méritos de Cristo, para que sejam recebidos por Deus Pai Todo-Poderoso. Então a oração do Libera-nos, ela traz essa realidade da pedir a Deus que nos livre dos males que nos assolaram, que nos assolam e que nos assolarão no futuro. E também pede a Deus a paz. Já já nós vamos entender essa questão da paz em relação à comunhão. Feito isso, o padre termina a segunda parte da oração e aí sim vai se dar a fragmentação da hóstia. Ou seja, o padre vai partir, quebrar a hóstia. Por que ele vai fazer isso? Por 3 motivos. O primeiro motivo é o seguinte: a quebra da hóstia significa a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nosso Senhor, quando morre, a alma se separa do corpo. É isso que é a morte, a separação da alma do corpo. A quebra da hóstia significa que naquele momento
houve a morte, lembrando, houve a morte, nosso Senhor morreu, a alma se separou de seu corpo, e por isso ele vai quebrar a hóstia durante o término da recitação do Líber-nos. E logo essa quebra também é uma lembrança, é uma repetição, é trazer à tona novamente o gesto de Nosso Senhor na última ceia, que ele reparte o pão para dar aos apóstolos. É um sentido também que pode ser empregado nessa quebra, nessa fragmentação da hóstia. E, por fim, nós temos uma espécie de, como que eu vou dizer, separação por causa de um costume antigo que havia na igreja e que foi mantido. Lá na antiguidade, o pão, a hóstia já consagrada, ela era dividida em 3 partes. Uma parte para ser consumida, uma parte para ser guardada e uma parte para ser dada aos doentes. Essa tripartição da hóstia, lá da antiguidade, a igreja acabou não utilizando mais, mas manteve o ato de quebrar o corpo de Nosso Senhor para iniciar isso, uma forma de fragmentação. Então, estão esses 3 sentidos, sendo que o mais importante deles é o sentido da morte, porque a vítima ela tem que ser destruída, tá? Nós vimos lá nos antigos ritos da religião natural e depois do rito judaico, que era da lei antiga, a questão da morte, da destruição da vítima. Nosso Senhor morreu, então o corpo separou-se da alma. Então o padre vai fazer isso para mostrar com clareza essa situação relacionada à morte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma dessas partículas vai ser lançada dentro do vinho, né? Por que ele faz isso, né? É para mostrar que nosso Senhor, ao morrer, depois recuperou na ressurreição o corpo e a alma. Ou seja, ele não volta com o que tinha sido separado. Corpo e alma se separaram. Quando Nosso Senhor ressuscita, a alma volta para o corpo. Então, quando é jogado esse fragmento dentro do vinho, significa que Nosso Senhor voltou à vida depois da ressurreição, tá? Isso é bem interessante, né? Vai traçar também nesse momento o sinal da cruz com a patena, que é aquele pratinho que nós vimos hoje, a patena que nós vimos em relação à missa. Ele vai beijar a extremidade da patena e traçar o sinal da cruz com a mesma, né? E vai fazer esse sinal da cruz 3 vezes sobre os atos que ele ali está realizando, rezando: a paz do Senhor esteja sempre convosco e com o vosso espírito. A paz novamente é trazida aqui. Por que a palavra paz aparece aqui com tanto destaque, né? Com tanta, vamos dizer assim, veemência? Porque o estado de espírito daqueles que vão receber a comunhão deve ser o de paz. E paz, o sentido de paz aqui, não é uma questão relacionada à ausência de conflitos, mas é o fato de que a alma ela está perfeitamente apta a receber aquilo que vai ser dado a ela. Tem que estar em paz, ou seja, em ordem, em tranquilidade de alma, em estado de graça, para que aquilo seja recebido, né? Pois bem, né? Essa paz, essa tranquilidade, esse equilíbrio, essa graça que tem que habitar em nossos corações, ela vem muitas vezes
do fato de que nosso Senhor está ali presente para realizar a nossa santificação. E quem é aquele ali que está ali presente? É aquele que um dia São João Batista apontou para os apóstolos: olha, esse aqui é o Cordeiro de Deus, o que vai tirar os pecados do mundo. Essa afirmação está diretamente ligada à paz que nós temos que ter na hora de comungar. Por isso que a igreja, imediatamente, a fragmentação da hóstia vai trazer para a celebração da missa o Agnus Dei. Ele está presente aqui por esse motivo, né? É aquele que vai mostrar, vai suplicar ao Cordeiro, aquele que tira os pecados do mundo. Mas por que Cordeiro? Porque ele é a vítima. E é a morte, a destruição dessa vítima que tira os pecados dos homens. Por isso que vai repetir, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, tenha piedade de nós. Vai repetir novamente e no final, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, ou seja, dai-nos a paz. Aquele que é capaz de tirar os pecados do mundo é justamente aquele que é capaz de nos dar a paz. E esse estudo, essa grande presença da paz, ela vai ser continuada na oração antes da comunhão. É curioso porque essa primeira oração antes da comunhão é um pedido para que a paz habite em nossos corações. A paz está sendo insistida aí nesse momento. Que ela habite nos nossos corações, porque o nosso coração daqui a pouquinho vai hospedar o próprio Deus. Quando essas realidades, senhores, espirituais que nos vêm da revelação, da presença real de Nosso Senhor nas espécies, nas santas, na Sagrada Eucaristia, para nós, se não fosse a fé, se não fosse a revelação, seria difícil da gente compreender. E por que então que Nosso Senhor não se mostrou de forma real de como Ele é na hora da comunhão? Por que que Ele resolveu se esconder atrás de espécies de alimentos, né? Pão e vinho? Sabe por quê? Porque se nós víssemos o que Ele é, ninguém teria coragem de comungar. Isso é real. Se Nosso Senhor se mostrasse na sua glória, naquelas pequenas espéciezinhas, ninguém se aproximaria para a comunhão. E como Ele quis ser alimento para a nossa salvação, Ele quis que o homem o tomasse como aquilo que é mais essencial para a vida, o alimento do corpo, mas ali, alimento da alma. Então nós vamos receber o próprio autor da vida, nós vamos receber o autor de todas as coisas que nos cercam, do nosso ser, do mundo, da realidade do mundo espiritual, os anjos. Ele vai entrar em nós. Portanto, essa paz interior tem que estar presente. Na oração que o padre vai continuar, a paz agora vai ser dividida em duas partes. Tem que haver a paz em dois sentidos. Primeiro, a paz interior. Depois, a paz exterior. Ué, mas o que seria essa paz exterior? O que a igreja entende nessa oração de preparação antes da comunhão como paz exterior? A caridade para com o próximo. A paz interior é o estado de graça. E a paz exterior é o fato de eu estar num lugar tranquilo,
para comungar? Não. Essa paz exterior que a igreja pede é justamente a caridade para com o próximo. Eu tenho que estar em paz nesses dois sentidos. Estando em paz nessas duas formas, eu estou perfeitamente preparado para receber aquilo que me será dado pelo sacerdote. Por isso que a paz fica o tempo todo sendo colocada, né, nessa parte da liturgia, para que nós nos lembremos desse tipo de paz que deve habitar em nossos corações, né? Isso é bastante interessante, porque essa paz exterior não pode excetuar nem os nossos inimigos. Olha que curioso. Você admitir que você possa ter inimigos, mas nesse momento você tem que estar em paz até mesmo com aqueles que são seus inimigos, para estar dignamente preparado para o que vai acontecer. Na antiguidade, havia, nesse momento, por causa dessa paz exterior, o momento do ósculo da paz, o beijo da paz, né? Que, com o passar dos séculos, a igreja, para evitar certos abusos na hora da liturgia, deixou exclusivo para o clero. Depois de certo momento, a igreja vai deixar o ósculo da paz somente para o clero. E na liturgia tradicional, atualmente, esse ósculo da paz, ele vai ser dado entre o clero só nas missas solenes. Então, a igreja entendeu que esse tipo de prática, como aquela que nós vimos semana passada, de citar o nome das pessoas na missa, começou a gerar problemas, ela foi colocando essa parte da missa, restringindo ela a uma questão litúrgica própria do clero. Mas por que que mantém esse tipo de prática? É para lembrar que nós devemos estar em paz com todos aqueles que nos cercam também, né? O desfecho final dessa liturgia, aonde o ósculo da paz fica restringido, foi em torno do século XIII, tá? Então, a oração, né, que o padre recita nesse momento, essa oração antes da comunhão, ela diz o seguinte: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos. Veja como ele se remete a tudo isso que eu falei com os senhores. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a minha paz, dou-vos a minha paz. Não considereis os meus pecados, mas considerai a fé da vossa igreja. E dignai-vos de lhe conceder a paz e a união segundo a vossa vontade. Vós que, sendo Deus, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Por isso que a oração que vai preparar, já está prestes a haver a comunhão, ela deixa essa questão da paz muito destacada. Claro que, lendo aqui aos senhores em português, tudo isso o padre recitará na língua sagrada do latim. E as últimas orações que o padre vai recitar antes da comunhão propriamente dita, já é como que ele se aproximando do consumo da Sagrada Eucaristia, da comunhão que ele deve realizar. E ele vai seguir com essas orações. Essa oração que eu vou ler para os senhores nesse momento, como o prefácio, na antiguidade, ela era recitada pelos sacerdotes de uma maneira particular. Cada sacerdote, sabendo da estrutura dessa oração antes da comunhão, recitava a sua. E com o passar dos séculos, a igreja coletou as que eram mais perfeitas até chegar
há uma oração perfeita para ser colocada nesse momento. E a oração final, né, eu vou ler para os senhores em português, ele vai dizer assim, na sua estrutura: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que destes por vossa vontade e vontade do Pai e cooperação do Espírito Santo, com a vossa morte, vida ao mundo, livrai-me por este santíssimo corpo e vosso sangue, de todos os meus pecados, de todos os males. Fazei que eu sempre me apegue nos vossos mandamentos e não permitais que jamais me separe de vós, que viveis e reinais, Deus com o mesmo Deus Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, ele vai, de alguma maneira, ainda tirar os últimos resquícios de indignidade que ele possa ter em relação àquilo que ele vai preparar. E vai continuar. Senhor Jesus Cristo, que a recepção do vosso corpo, que eu, embora muito indigno, vou receber, não seja para meu julgamento e minha condenação, mas sim por vossa bondade, que me aproveite para a proteção da alma e do corpo e para a minha salvação. Vós que viveis e reinais, Deus com Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Feitas essas duas orações seguidas, o padre vai se ajoelhar para uma adoração antes da comunhão, vai dobrar os seus joelhos, né? Tomando a hóstia nos dedos, vai dizer: Tomarei o pão do céu e invocarei o nome do Senhor. Então, diante da sua indignidade, que fica sempre patente diante da grandeza do que ele está realizando, ele vai falar, vai repetir essa palavra, essa expressão 3 vezes. Domine num sundinus, ut intris subtectum meum, sed tantum nunc verbo, et sanabitur anima mea. Ou seja, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Ou seja, ele reconhece até as portas da comunhão a sua total indignidade. Mas se ele está fazendo aquilo ali e vai realizar, mesmo não sendo digno, Domine num sundinus, né? Mesmo não sendo digno, é porque nosso Senhor Jesus Cristo deu a ele aquela dignidade. Isso é o pensamento do sacerdote praticamente a missa inteira. Ele não é digno, mas ele está fazendo ali pela autoridade que Cristo concede a ele. E aí então vem a comunhão, que é o centro do nosso estudo de hoje. Essa comunhão, né, ela vai ser parte integrante do sacrifício, porque o sacerdote ele tem que consumir a vítima. Né? Lá na lei antiga, os sacerdotes comungavam, né, comiam lá o animal que era oferecido, e aqui o padre vai comungar do corpo e sangue de Nosso Senhor, que é a vítima perfeita, e logo em seguida ele vai dar a comunhão para os fiéis. Mas primeiro há algumas preparações para isso que nós precisamos saber, porque agora ele vai levar para os fiéis a comunhão. Aquilo que ele comungou, ele dará também aos fiéis. E depois da comunhão do sacerdote, ele diz ao mesmo tempo que comunga, ele vai comungar e vai dizer que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a minha alma para a vida eterna. Passados, alguns instantes, o padre novamente dobra o joelho e vai fazer a recitação do Salmo 115, um trechinho do Salmo 115, onde ele vai dizer: que retribuirei eu ao Senhor por tudo que ele me deu? O que eu posso dar em troca depois disso que me foi dado, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Louvarei e invocarei o Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Reparem, né? Ele diz, isso que eu acabei de receber, que eu darei em troca? Que eu posso ter para dar em troca quando eu recebo o próprio autor da vida no meu coração, né? O padre então toma o cálice nas mãos, né? Ergue-o, faz com ele o sinal da cruz e consome também o quê? O preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai comer o corpo e vai consumir o sangue e vai dizer logo em seguida que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a minha alma para a vida eterna. Feito isso, o padre já realizou nele a comunhão. Agora é a hora de distribuir para os fiéis a comunhão, né? Essa comunhão que o padre vai distribuir para os fiéis, ela já está guardada no cibório, né? Aquele cálice com a tampinha e por cima dele um véu. Ele vai tirar aquela tampinha com o véu e com as hóstias que já estão ali, ele vai iniciar a comunhão dos fiéis. Nos tempos remotos, a igreja dava a comunhão nas duas espécies. Eu sempre gosto de frisar essas transformações que a igreja entendeu ser mais dignas durante os séculos, porque a igreja possui uma sabedoria que é capaz de cada vez mais melhorar o rito. O mesmo rito, a igreja acabava tomando a decisão de abolir certas práticas que eram possíveis em algum tempo, mas chegou um momento que a igreja entendeu que não eram mais possíveis. E aí, na antiguidade, os fiéis comungavam das duas espécies. A igreja entendeu que não havia necessidade e o risco de acontecer uma profanação, o risco de acontecer algo que torne indigno o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja não precisa dar a comunhão aos fiéis nas duas espécies. Não há necessidade disso, porque no próprio corpo nosso Senhor está por inteiro. Se ele está por inteiro, o sangue também está presente ali. Então não tem necessidade de comungar nas duas espécies e a igreja aboliu essa prática lá na antiguidade. Ou seja, a comunhão será dada aos fiéis somente no corpo, na aparência de pão, para os fiéis na boca de cada um deles. O padre, antes de dar a comunhão aos fiéis, ele ainda vai realizar uma absolvição. O confiteor, que nós já vimos no início da missa, vai ser novamente feito agora para que os pecados veniais sejam apagados e a pureza que os fiéis vão se encontrar para a comunhão será ainda mais, vamos dizer assim, fomentada, para que todos estejam realmente dignos daquilo que vão receber. Feito isso, o padre vai apresentar aos fiéis o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa apresentação que o padre fizer dos fiéis, os fiéis agora vão repetir as palavras que ele tinha falado antes. Domine num sundinus ut intre subtectum meum, sed tantum nunc verbus sanabitur anima mea. 3 vezes isso vai ser repetido com o padre apresentando aos fiéis aquilo que vai ser entregue a eles, que será dado a eles como alimento. E aí, então, senhores, passará o rito a ser realizado na comunhão dos fiéis. É a hora em que os fiéis vão se enfileirar no centro da igreja, no corredor central, e começar a ajoelhar-se
diante da mesa de comunhão. Mas o que é essa mesa de comunhão? A mesa de comunhão, ela existia em todas as igrejas. Essa mesa de comunhão, ela tinha uma aparência de como se fosse um balaústre, uma sacada, ou como se fosse uma mureta sustentada por colunas e com uma parte plana em cima. E ficava lá na proximidade, na divisa, vamos dizer assim, entre a nave sacerdotal e a nave dos fiéis. O padre descia do altar, os fiéis iam se ajoelhando nesta mesa, que ela ficava mais ou menos de fora a fora, na largura do templo, né? Com uma abertura no meio, e algumas igrejas chegavam a ter ali uma espécie de portãozinho feito com a própria mesa de comunhão, que era fechado na hora da comunhão, ou quando não tinha, os fiéis ficavam na direção de onde estava aquela estrutura. Ali, ajoelhados, um do lado do outro, você colocava ali uma quantidade razoável de fiéis para receber a comunhão numa passada do padre. Então, o padre ia com o acólito do lado, protegendo lá com a patena, com aquele pratinho, a hóstia. Por quê? Para que não haja riscos, de a hóstia, por um desequilíbrio do padre, por um tremor das mãos do padre, ou por uma colocação mal feita da língua, da boca dos fiéis, aquilo viesse a cair no chão. Mas detalhe, como nós vimos, existem vasos sagrados na igreja que não podem ser tocados pelas mãos que não são consagradas. Os acólitos, eles usam luvas quando estão auxiliando o padre no altar. Então, para pegar o cibório, para pegar o cálice, tem que ser com luva, porque só quem pode tocar aquilo é o padre. Tá? Muito mais, senhores, o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Se o vaso sagrado não pode ser tocado, imaginem o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só quem pode levar aquilo ali nas mãos e distribuir para os fiéis é o padre. E a comunhão será dada na boca. Por que na boca? Porque a boca você receberá no local onde o alimento é dado, e os resquícios do toque do corpo de Cristo nas espécies que ficarem na língua dos fiéis será engolido e destruído pela saliva. Por que não podemos receber comunhão nas mãos? Por que a igreja entendeu que isso não pode ser usado? Porque se o corpo de Nosso Senhor tocar primeiro, vai tocar em mãos não consagradas. Segundo, quando o pão, o corpo de Nosso Senhor for colocado sob a aparência de pão nas nossas mãos, vai deixar fragmentos. Aquilo ali é trigo, não é? Na aparência, né? São Tomás explica, ele guardou todos os acidentes do trigo, mas não é mais trigo. Mas os acidentes do trigo estão ali. Então, as partículas acidentais, vamos dizer assim, do corpo de Nosso Senhor, vão ficar nas mãos das pessoas. E a pessoa vai terminar aqui, ó. Vai cometer um sacrilégio. Não pode. Por isso que a igreja, para preservar o sacramento, entendeu que o lugar mais adequado era a comunhão na boca. De joelhos, a questão de estar de joelhos. É o mais adequado? É o mais adequado. Por exemplo, o indivíduo tem um problema no joelho, não pode ajoelhar. Ele vai deixar de comungar? Não, vai comungar em pé. Alguém que está sendo levado numa cadeira de rodas, vai comungar de joelho? Não, vai receber sentado.
Quem está acamado e o padre leva o viático, vai comungar como de joelhos? Não, deitado. Então a questão dos joelhos é a mais adequada, mas pode acontecer em questões excepcionais da pessoa receber de outra forma. Mas na boca não tem exceção. O habitual é de joelhos, porque de joelhos é o sinal de adoração. O Oriente entende isso de uma maneira diferente, mas a Igreja Romana sempre consagrou o ato de estar de joelhos como adoração. Então, o ideal é comungar de joelhos na boca, para evitar sacrilégios, para evitar profanações, e é uma garantia também que o sacerdote tem de que aquela hóstia não vai ser levada para nenhum outro lugar por pessoas maldosas ou sacrílegas. Porque vocês sabem que tem gente que tem muita habilidade com as mãos, né? Pessoas que fazem mágica, por exemplo, vocês sabem que as pessoas conseguem, em movimentos, ocultar objetos. Alguém mal intencionado, ao receber a hóstia na mão, pode de alguma maneira dar um jeito de não colocar aquilo na boca e levá-la. E a gente sabe que isso acontece. Então, comungou na boca, você recebeu o alimento espiritual. E nenhum tipo, vamos dizer assim, a probabilidade de um sacrilégio, de uma profanação, de uma queda do Santíssimo, fica praticamente neutralizada. Não há necessidade de fazer essa mudança. Aliás, toda essa mudança de, de comunhão na mão, ela não está prescrita em lugar nenhum. Foi uma prática que foi permitida ao episcopado, né, depois do Concílio Vaticano II, e que por causa dessa permissão a coisa se generalizou. Essa permissão já estava equivocada, mas em nenhum momento isso virou regra. É isso que eu gostaria de lembrar os senhores no momento da comunhão. Em nenhum momento existe essa regra. A regra é receber a comunhão na boca e, mais perfeitamente, de joelhos. Isso é muito importante. Mas o principal é receber na boca. A igreja entendeu isso desde os primeiros séculos. Ah, mas em tal igreja da antiguidade você tinha lá uma comunhão nas duas espécies e na mão. A pessoa pegava a hóstia na mão. A igreja explica direitinho. Quem se debruça sobre a história da igreja sabe que, por exemplo, um mártir que morreu ocultando a Sagrada Eucaristia sem ser sacerdote, ele só estava fazendo aquilo ali por necessidade. Provavelmente o padre não tinha, ou tinha sido morto, ou estava preso, e a comunhão precisava ser levada, precisava ser guardada. E numa hora desesperadora dessa, de uma perseguição de vida e morte, você pode permitir que, por causa daquele momento extremo, um fiel guarde a hóstia lá dentro do peito, como aconteceu com São Tarcísio, né? Mas isso é o extremo, é a perseguição, vamos dizer assim, é um estado de quase desespero. Em condições normais, onde os fiéis têm a liberdade de viver a vida da fé, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser posto, colocado de forma frívola e de qualquer jeito pelas pessoas. A igreja nunca entendeu que isso pudesse ser assim. E que esses abusos que muitas vezes nós vemos, eles foram a partir de um certo permissivismo de algumas autoridades eclesiásticas, e a coisa acabou virando uma regra geral sem ser regra geral. Não pode. As partículas sagradas ficam ali. Não faz sentido eu ter cuidado com o cibório, eu ter cuidado com o cálice, para depois partículas da hóstia serem distribuídas na mão de todas as pessoas. Isso não faz sentido algum. Tá? Então é muito importante
essa parte da comunhão dos fiéis, que vai mostrar o quanto a igreja toma cuidado para que essas coisas não sejam profanadas, né? O padre, então, dá a comunhão aos fiéis, né? A comunhão nas duas espécies foi abolida totalmente no século XIII também. Repare que o século XIII marca muitas coisas. Por quê? Porque foi o auge da civilização cristã. O século XIII, como entender o século XIII, né? A Idade Média ela tem várias fases. A Idade Média, nos livros de história, parece que durou 2 dias, né? Você pega lá um livro de história do colégio, são 2 capítulos sobre a Idade Média. Acabou a Idade Média, foi rapidinho. Não, a Idade Média foi um longo período da história que formou toda a civilização do Ocidente. Mas ela teve um período assim: fim da Antiguidade, invasão bárbara do Império Romano, né? Império Romano cai, a igreja está lá de pé para converter os bárbaros. Os bárbaros se convertem, a igreja transforma aqueles bárbaros no império, no Sacro Império Romano Germânico de Carlos Magno. Já cria uma estrutura. Carlos Magno morre, o império dele vai ser dividido em 3 partes aos seus descendentes. Agora eu esqueci o nome deles. Acho que é Henrique o Calvo, Lotário I e Luís, que agora eu não vou lembrar o terceiro nome do rei. Eles dividem o Império Carolíngio em 3 partes no Tratado de Verdun, né? Após eles, vem a dinastia de Carlos o Gordo, e que vai dar origem à dinastia capetinga, Hugo Capeto. Esse Hugo Capeto vai gerar toda aquela monarquia europeia que vai desembocar na França, no Reino da França. Só que, nesse momento, acontece uma terceira invasão da cristandade por parte dos sarracenos, dos normandos e dos húngaros. Com exceção dos sarracenos, húngaros e normandos vão se converter ao cristianismo também. Quando há essa segunda conversão desses invasores, a Idade Média está em cacos, transforma-se no mundo feudal. O que era o feudo? Era um castelo protegendo uma cidade de invasões. Quando esses povos invasores se convertem, essas invasões são desnecessárias, essas proteções são desnecessárias. E aí os antigos reis capetinhos, né? Eles vão começar a restaurar os seus reinos, que eram grandes feudos naquele tempo. Quando acontece essa restauração, quem é que não... Qual é a única instituição que sobreviveu a tudo isso de forma inteiriça? A Igreja Católica. E ela vai dar, então, a partir daí, isso é quando? Século XIII, a criação de uma civilização, um auge na Idade Média. Até a divisão da história da Idade Média está errada nos livros. Eles botam Alta Idade Média, essa bagunça que eu falei para os senhores, e Baixa Idade Média, o auge da civilização. Como é que pode isso? Está errado. O auge da Idade Média é a partir daí, século XIII e XIV. Depois vai ter a decadência intelectual, lá com os nominalistas? Vai! Mas até lá vai haver o surgimento da grande civilização medieval. É por isso que o século XIII marca tudo, porque a igreja vai conseguir chegar a um termo de ordem no Ocidente. E por isso que ela chega ao termo em relação a muitas coisas relacionadas aos ritos. Então, a gente entende que a igreja chega a uma perfeição na ordem litúrgica a partir daí. E ainda vai melhorar mais, tá? Porque a missa só vai ficar praticamente pronta no seu estado mais perfeito, o diamante mais bem lapidado, no tempo de São Pio V e o Concílio de Trento, que já vai ser século XVI. Então é por isso que essas coisas são marcadas nesses tempos, tá? Então, o fato
de o século XIII ter determinado uma regra litúrgica não significa que é uma imposição da Idade Média. Significa que naquele momento a igreja atingiu um auge espiritual, um auge litúrgico, um auge civilizacional que na antiguidade não tinha. Quando o Império Romano cai, fazia pouco tempo que a igreja tinha parado de ser perseguida. Ela teve que agora converter aquela horda de germânicos. Quando aquilo começa a ser restaurado, ela tem que converter húngaros, lutar contra sarracenos e converter normandos. Normandos são os vikings, tá? A gente chama de vikings, né? Mas são os normandos, né? A igreja teve que realizar isso tudo. Por isso que o século XIII marca tanto a vida litúrgica da igreja. É o tempo de São Francisco, é o tempo de São Domingos, é o tempo do Rosário. Quando é que surge o Rosário? Nossa Senhora? São Domingos. Que século? Final do século XII, indo para o século XIII. Foi tudo nessa época, onde a sociedade ela começa a respirar a ordem católica, depois de quase, vamos dizer, 800 anos de construção cristã. Então, quando a igreja decide fazer essas aplicações na liturgia, ela sabe o que está fazendo. Por isso é muito perigoso esse negócio de vamos voltar aos tempos antigos, vamos fazer como faziam os cristãos do século II. Ué, por quê? Nós estamos rezando a missa nas catacumbas? Nós estamos sendo perseguidos de forma sanguinolenta pelo Estado? Hoje a perseguição é de outra natureza, né? A perseguição, hoje em dia, é a quebra da ordem medieval que foi construída nessa época. Mas isso aí é um assunto para outra matéria. O fato é que isso reflete na vida da igreja, isso reflete na ordem espiritual. O padre, então, vai, após distribuir a comunhão a todos os fiéis, ele vai voltar para o altar com as hóstias, com o corpo de Nosso Senhor, e vai passar para as abluções. O que são as abluções? É a limpeza. Olha isso. O padre vai limpar os dedos com água dentro do cálice para que nenhum resquício do corpo de Nosso Senhor fique nos dedos dele. Quer dizer, nos dedos dele não pode ficar nada, mas na mão do fiel pode ficar? Não faz sentido isso. Se nós observarmos o próprio rito da missa, nós vamos ver que não faz sentido dar comunhão na mão, tá? Então, o padre faz as suas abluções, né? E rezando nas suas orações, ele vai dizer: o que tomou a nossa boca, fazei, Senhor, que o guardemos num coração puro e se torne para nós este dom temporal e eterna salvação, né? Ele vai seguir essa oração: Senhor, que o vosso corpo que tomei, o vosso sangue que bebi, se unam às minhas entranhas. Fazei que não fique em mim vestígio dos pecados que vossos puros e santos mistérios acabam de limpar. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O padre faz essas suas abluções, limpa as suas mãos, está terminada a parte que concerne a comunhão. Ou seja, ele realizou o sacrifício, ele comungou do sacrifício, ele distribuiu a comunhão para os fiéis. E agora ele vai passar para a última parte da missa. E essa última parte da missa nós vamos ver somente na próxima aula. Perfeito, senhores? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta que os senhores queiram fazer? Além do meia-culpa, que você bate 3 vezes, né? O meia-culpa é o confiteor, né? É o confiteor, isso que eu ia perguntar. É o confiteor. Uhum. Né? Meia-culpa, meia máxima culpa, ou seja, isso é parte do confiteor. A gente chama de meia-culpa, né? Virou até uma expressão para designar o reconhecimento de uma falha. Olha, eu faço meia-culpa, né? Ou seja, eu reconheço o meu erro. É o reconhecimento de que nós somos pecadores e é parte do confiteor, né?
ou seja, está confessando a Deus Todo-Poderoso e pedindo à Virgem Santíssima, aos santos, que por muitas vezes o Senhor foi pecador, cometeu falhas por sua culpa, mas pede a esses que têm seus méritos no Nosso Senhor que roguem a Deus para que tenha piedade de mim, entendeu? Então, meia culpa é o confítel, sim? Perfeito, então? Então, senhores, por hoje é só. Semana que vem nós continuamos. Vamos fazer uma oração para a gente terminar. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa aula? Quer assistir à próxima? Ela já está disponível para você. Entre para membros.centrodombosco.org.